Olá, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. E vamos agradecendo a oportunidade do Evangelho de hoje, pedindo a permissão aos mentores da Casa do Lar da Família Cristã. Então nós vamos nos conectando aos dirigentes espirituais para que eles possam nos dar a sustentação e nos ilumine, preparando o ambiente para a desenvoltura do Evangelho de hoje. Então nós vamos preparar o ambiente com a oração da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. O tema de hoje é do livro O Despertar do Espírito, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles, com o tema Sentimentos Tumultuados. Desse tema existem os subtítulos de conflito, de culpa e vergonha, o medo e seus vários aspectos e falta de amor. Esses temas serão desenvolvidos em outros capítulos. No de hoje, vamos falar apenas dos sentimentos tumultuados, mas desses sentimentos tumultuados surgem esses conflitos, o medo e a falta de amor que interferem na nossa vida. E a nossa benfeitora, ela começa dizendo sobre a nossa ancestralidade, o que os nossos antepassados, eles contribuem e contribuíram muito, para o nosso desenvolvimento emocional. Antes eram apenas instintos que nos comandavam, e aos poucos nós fomos desenvolvendo as sensações e depois as emoções, as emoções básicas, que são medo, tristeza, raiva, vergonha, nojo, e conforme a gente vai vivendo, tendo mais experiências, nós vamos desenvolvendo e aprendendo a trabalhar os sentimentos, que é um pouquinho mais refinado do que simplesmente os instintos, é um pouco mais refinado mesmo. Então, os sentimentos, eles são construídos paulatinamente, pela nossa mente, de acordo com as nossas experiências. E essa evolução, ela vem dos nossos antepassados, que contribuíram com os seus costumes, hábitos, a herança genética, e também pelas condições ambientais da família, a educação na escola, a sociedade. Então, tudo que nos cercaram transmitem esse aprendizado. E aí eu lembro do Alto da Compadecida, se não me engano era o Chicó, ou o amigo do Chicó, que agora eu realmente não lembro muito bem, que ele falava, não sei, só sei que é assim. Então, muitas coisas a gente que vem através dos nossos antepassados e a gente não se dá conta por que faz. Só sabe que é assim, aprendeu assim, só sabe que é assim. E muitas vezes, tem que lembrar que podemos ser a encarnação dos nossos bisavós, tataravós. Então a gente tem a nossa vivência que está incutida no espírito, na caixinha de memória, e muitas vezes elas são acionadas, nessa encarnação atual. Então a gente separa uma parte, que vai ser trabalhada aqui, e essa memória fica lá no nosso inconsciente, e de vez em quando vai brotando, vai surgindo, para que a gente possa
e lapidando os nossos sentimentos da melhor forma possível. E aí a benfeitora fala também que alguns psicólogos afirmam que a hereditariedade é responsável pelo que a pessoa faz, pela sua vida e tudo que acontece na sua saúde física. Então, se os avós, os pais são cardíacos, consequentemente o filho será cardíaco. E isso não é muito bem verdade. Então, eles falam que os antepassados, eles interferem, eles trazem isso na saúde física, comportamental, emocional e psíquica. Mas em alguns casos, né, isso não confere com a realidade. E então eles não estão com a razão quando afirmam que os condicionamentos sociais, a educação, não contribuem para mudar o comportamento, porque estão ligados aos códigos genéticos anteriormente estabelecidos. Então, realmente, essa parte que os psicólogos afirmam tem muito a ver da gente repetir padrões familiares. E a gente realmente nem sabe por que está fazendo. Nós repetimos padrões em questão de doença, em questão de comportamento, até de pensamento, se ficar numa linha ideológica da família, enfim. Mas, conforme vamos desenvolvendo a educação ou o meio em que habitamos, né, que a gente convive, podemos modificar nossa forma de pensar. Então, nós não estamos fadados a ser sempre da mesma forma. Então, estamos encarnados aqui para a evolução. O que a gente fazia no passado talvez fosse correto naquele tempo anterior. Porém, agora já podemos incrementar mais os pensamentos e as atitudes. Então, a gente está sempre evoluindo e devemos buscar conhecer para desenvolver mais potencialidades. Como ela diz, somos resultado daquilo que fizemos em experiência passada. E o passado forma o nosso futuro, que é a questão da causa e efeito. Por essa razão, a misericórdia divina, ela nos dá as ferramentas adequadas para que o nosso espírito possa marcar os códigos genéticos no nosso perispírito, para que a gente venha com uma determinada necessidade de desenvolver um aspecto da nossa vida, ou na doença, uma fragilidade num órgão qualquer, ou uma fragilidade mental mesmo, de autoestima, de querência, né, de depressão, que muitas vezes a gente está muito desligado do padrão que está vivendo atualmente. Então a gente vive ligado, mais ou menos, algumas pessoas parece que estão aqui no planeta querendo estar em outro lugar. Então tem um saudosismo, sei lá, que querem retornar à vida anterior ou voltar para a erraticidade. Enfim, mas ela coloca aqui que, por conta das nossas experiências do passado, daquilo que abusamos ou daquilo que nós desenvolvemos, nós trazemos no nosso perispírito as marcas daquilo que nós precisamos trabalhar para crescer, evoluir moralmente e psicologicamente, e principalmente espiritualmente. Então, as fragilidades do organismo, algumas vezes já vem instalada, né? Alguma doença já vem instalada ao nascimento. Quando a gente algumas crianças nascem, já vêm doentes, algumas precisam até passar por cirurgia logo após o nascimento. Então, quando isso acontece, é porque foi necessário para o desenvolvimento do espírito, a criança nascer com aquela fragilidade, para que possa dar mais valor à vida futuramente, ou cuidar melhor do órgão,
do corpo físico, enfim. E algumas doenças, elas estão na latência. A gente vem com o código genético para desenvolver a doença, mas de acordo com aquilo que a gente vai trabalhando na vida presente, nós podemos nos livrar dessa cobrança. Se a gente começa a trabalhar as nossas virtudes, então não é mais necessário impor o sofrimento para a mudança. E às vezes a gente precisa, quando a gente não trabalha muito bem a nossa moral e as boas obras, é preciso, a doença se instala e se desenvolve, e ela vem também não para prejudicar, mas para nos ensinar, e muitas vezes para até limpar o perispírito dessa doença. Então, muitas vezes é desenvolvido um câncer para poder limpar o perispírito, de acordo com como eu encaro essa doença agora. O que ela tem para me ensinar? Como que eu provoquei ou como eu atraí essa doença para o meu organismo? O que foi que eu fiz? Quais as minhas atitudes? Quantas mágoas, quantas raivas, quantas amarguras eu fiquei acumulando na minha vida? Pode ser nessa existência, como pode vir de existências anteriores, porque dizem no Despertar da Consciência é dito que o câncer algumas vezes precisa de muitas encarnações para ele se manifestar. Então não é de um momento para outro, mas nessa existência aqui, o que os psicólogos, nós percebemos é que após algum trauma emocional, algum sentimento mais profundo, o câncer pode se manifestar de uma forma violenta, ou ele se manifesta e dá para tratar, e conforme a pessoa vai trabalhando, aceitando essa enfermidade, acaba sendo curada, porque a doença nós mesmos que de certa forma, de forma inconsciente, a gente atrai para nós. Ninguém está querendo ficar doente, passar mal, mas de acordo com aquilo que a gente, dos nossos sentimentos, as nossas emoções mal trabalhadas, acaba afetando algum órgão, para que chame a nossa atenção, para que a gente possa observar o que está acontecendo, o que a gente pode modificar para ter a cura. Então, de acordo com o nosso desenvolvimento, com o nosso evoluir, podemos desenvolver a doença ou não. Então, no caso, a educação no lar, o convívio social, ele pode realmente mudar a nossa forma de agir e alterar nosso futuro, edificando os princípios, morais que mudam a nossa marcha anteriormente elaborada para a nossa própria reabilitação espiritual, em vista das nossas injúrias cometidas anteriormente. Então, ela afirma que é por isso, isso porque a justiça divina, ela não atrapalha ou dificulta o empenho de quem quer resgatar as dívidas. Então, como a gente quer resgatar as nossas dívidas, que é de nossa responsabilidade, ela nos dá as oportunidades e nos dá também as ferramentas adequadas para que a gente possa desenvolver e aprender a lidar com as nossas emoções ou com aquelas situações que não foram muito bem trabalhadas no passado, com o ciúme, com o ódio, com a inveja. Então, tudo isso, o plano superior, o plano divino, ele vai colocando situações na nossa vida para que possamos exercitar a bondade, a paciência e benevolência, a fim
de que a gente cresça espiritualmente, que não necessite necessite despertar a doença em nós. Mas quando ela vem, a gente agradece, acolhe e pergunta: o que queres que eu te faça, né? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso fazer curar a minha alma, o meu espírito? Porque o nosso corpo físico é a manifestação do nosso espírito. Sem a matéria densa, o espírito não conseguiria fazer parte ou praticar esse aprendizado. Porque na teoria é uma coisa, né? A gente consegue ler, dá para fazer isso, aquilo, aquilo outro. Quando vai colocar em prática, começa a aparecer as dificuldades e as perguntas, né? E as dúvidas. Então, assim o plano espiritual trabalha para nós. Faz um plano encarnatório com as questões que nós precisamos melhorar para a evolução, porque um dia nos tornaremos anjos, né? Pode demorar algumas encarnações, com certeza, mas a gente está caminhando para isso. Nós éramos, no princípio, ato ou apenas só princípio inteligente que foi se juntando, agregando e passando por todas as fases de evolução do universo para chegar à nossa forma de agora, nominal. Então, o amor, né, a melhor maneira da gente se livrar, entre aspas, né, das doenças é germinar o amor em qualquer tempo e situação, que aí permite que a realização dos grandes propósitos da vida venham se manifestar, é isso mesmo. E a doença não precisa aparecer, porque nós conseguimos desenvolver a nossa bondade e algumas virtudes. Paciência, esperança, fé, confiança. É para isso que estamos encarnados aqui. Então, essa parte são a parte dos sentimentos tumultuados que ela coloca, que atrapalha bastante a nossa vida, né? E aí ela fala do egoísmo. Minto, desculpa que eu fiz uma confusão. Isso é como a gente pode nos livrar das doenças, né? Então a gente vê o nosso objetivo da vida. Agora, quando o egoísmo, que ele já vem também lá de trás, né? A gente vem tentando ou buscando sempre ser menos egoísta, menos egóico, porque o mundo, aos poucos, a gente vai deixando de acreditar que gira em torno do nosso umbigo, conforme a nossa maturidade. A princípio, quando criança, mas ainda somos crianças espiritualmente falando, mas para fazer uma analogia, as crianças são egóicas, né? Então tudo gira em torno do seu umbigo. A partir do momento que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente começa a distribuir, a compartilhar, a não exigir atenção só para nós. Então a gente vai desapegando um pouco dessa tamanha importância que muitas vezes a gente se dá, que é mais importante que o outro. Nós somos tão importantes quanto. Então, o egoísmo, ele já está instalado na nossa natureza e está ligado diretamente às situações complicadas e desafiadoras da nossa vida, que atrasam o nosso caminho evolutivo, criando essas barreiras de desconforto, criando aflições. E dessa forma a gente vai criando também mecanismos de castradores, de impedimentos, de limitação, de medo, de culpa, né, de vergonha, essas coisas assim. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai se libertando disso. Então, mas pegando ainda pelo egoísmo que ainda nós somos muito egoístas, por mais desprendidos que a gente
está buscando ser, ainda temos um pouquinho. Acho que a maioria de vocês já são muito evoluídos, já se desprenderam, já não ficam ligando, assim, se importando tanto porque a pessoa não deu bom dia para mim. Então não fica assim, ah, meu Deus, será que eu fiz para ela, a pessoa não deu bom dia. Não, a gente abençoa e segue em frente, né? Vai tranquilo. Então essas coisas assim do egoísmo vai atrapalhando a nossa vida, vai tumultuando a nossa evolução. E porque assim, ela coloca no livro que o egoísmo são resultados do método ancestral de competição e crueldade, que ainda estão muito presentes no nosso comportamento, no comportamento individual e no comportamento social, e atrapalha o nosso adiantamento, o nosso desenvolver, o nosso desapegar. E aí eu pesquisei a questão das frequências de emoções e sentimentos negativos na nossa vida, o quanto de porcentagem a gente utiliza no dia se preocupando com algumas coisas e com outras. Então nem todo mundo tem, aqui nessa lista tem assim, muitas pessoas, não é todo mundo, muitas pessoas passam parte de 46% do dia com preocupações de todas as maneiras, né? De toda a ordem. Está preocupado com o tempo, está preocupado com dinheiro, está preocupado com o filho, está preocupado com amigo, então está sempre preocupado, com a preocupação na cabeça, que se preocupa, não se ocupa. 43% das vezes no período do dia estão envolvidas com aborrecimento. Outras tantas pessoas ficam 34% envolvidas com raiva. É uma coisa assim que não traz benefício para ninguém. Outras 31% com medo. E o medo, ele só faz a gente parar, estacionar. Porque quem tem medo não caminha. Quem imagina, a minha mãe sempre dizia uma frase: quem imagina tem medo, se tem medo não vai lá. E eu acho muito sábia uma pessoa semi-analfabeta. E realmente, se a gente fica imaginando coisas que pode dar errado, que pode acontecer isso, aquilo outro, a gente fica com medo e não realiza. Então 31% do dia fica preocupado com isso, ocupado com isso. 29% com desânimo. E a vida arrasta a vida, né? Tô desanimado, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, imagina e deseja. 22% estão envolvidos, ocupando o pensamento com vergonhas. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de usar isso, eu tenho vergonha da vida. Outros 15% ficam envolvidos com ciúme e outros 15% perdendo tempo na inveja, que a inveja às vezes é uma admiração meio torta, né? Mas que a pessoa quer estar no lugar do outro, mas se ela parar e pensar que todos nós temos potenciais, então ela vai parar de ter inveja do outro e vai fazer por merecer o cargo ocupado, o status da outra pessoa, e não precisa ser a outra pessoa. Acho que quando a pessoa tem inveja é porque ela não está satisfeita com ela mesma, então ela almeja tomar o lugar do outro, infelizmente. E tem gente que fica tramando coisas para ocupar o lugar de outro. Então, como resultado desses pensamentos, né, facilmente os sentimentos ficam tumultuados e as expressões
de timidez, né, de acanhamento, de violência, de agressividade e de medo se instalam nas pessoas, tramando contra a realização interior, né? Então, nós temos tanto potencial, mas ficamos presos nesses sentimentos pequenos, tumultuados, e acabamos não fazendo o que temos que fazer. Então, quando a gente se deixa dominar por essas emoções instintivas, os conflitos que ainda restaram de tempos anteriores crescem, mudando a nossa forma de se portar, e aparecem marcadas por tormentos que se transferem de uma vida para outra. A gente vai perpetuando essa forma, esses traumas, porque tem coisas em que a gente tem medo ou tem fobia e não sabe do que, não sabe quando. Nessa existência, nunca fiquei preso no elevador e eu tenho medo de andar no elevador, nunca fui picado por um inseto e eu tenho medo de inseto, de barata, enfim, essas coisas aqui, e a gente vai arrastando de existência a existências, levando isso enquanto a gente não parar para olhar e enfrentar esses sentimentos, acolhê-los e educá-los. E a gente não consegue fugir desses traumas porque é herança dos nossos próprios atos, né? Então, aquela questão da causa e efeito está sempre presente. E herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos herdeiros dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos. Então, nós, né, como personalidade e como espírito, a gente acaba imprimindo nos nossos tecidos sutis do psicossoma as doenças, né, os fenômenos que vão nos submeter à lei de causa e efeito e que predominam na nossa constituição espiritual da vida. Então, de acordo com aquilo que nós plantamos no passado, nós vamos colher. Então, o plantio, como que é? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente planta, mas a gente colhe, e a gente tem responsabilidade sobre tudo que a gente faz. Não é culpa de A ou de B, mas é responsabilidade nossa mesmo, de estarmos passando pelos perrengues que passamos, ou se estamos muito bem, felizes, na paz, na tranquilidade. É mérito do nosso plantio. Então a gente colhe e colhe também. Então, se na vida anterior eu abusei da bebida, provavelmente eu possa nascer já com problema no fígado, ou possa desenvolver tomando um copinho de cerveja, eu já detono o meu fígado, ou ele aparece, o meu fígado vai adoecer de qualquer forma. Principalmente se eu tiver muita raiva, porque a raiva está com o fígado. É um órgão que está muito ligado a essa crítica e essa emoção da raiva. Então, vamos procurar trabalhar melhor, elaborar a nossa raiva, transformando em calma, transformando em compreensão, para que o nosso fígado fique bonitinho, tranquilo, durante toda a nossa existência. Alimentação, tem todo um conjunto, né? A gente não é só espírito, né? Nos alimentamos também de comida densa e nos alimentamos de palavras, de músicas, de filmes, enfim, de tudo aquilo, de leituras. Então a gente se alimenta também. Então, por meio desse trabalho de reajuste, que a gente a gente reencarna para ajustar o que nós desajustamos conforme as nossas ações do passado. Então,
a gente pode modificar os nossos sentimentos, favorecendo o nosso comportamento e favorecendo principalmente um comportamento psicologicamente saudável, para que a gente possa desenvolver a nossa autorrealização de amor e paz. Então, o nosso pensamento é que atribui o sentido às nossas sensações e às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Então, tudo depende do nosso pensamento. Escolher é pensar no que pensar, sair do automatismo e estar mais presente, vivenciando cada experiência no dia a dia. Então, isso significa o quê? Quando o nosso pensamento é que atribui sentido aos nossos sentimentos. Então, isso significa que a gente tem controle sobre as nossas emoções muito mais do que supomos ter. Porque a nossa mente é que dá significado para eles. Então, sei lá, a pessoa não dá bom dia para mim, eu posso, nossa, o que será que eu fiz? Eu fico triste porque a pessoa não me cumprimentou, não deu bom dia. Eu que estou atribuindo, que de repente eu falo assim, o que será que eu fiz que essa pessoa não está falando comigo, não quis me cumprimentar? Eu que estou criando essa ilusão, esse sentimento de tristeza, porque de repente a pessoa ela está envolvida com as questões dela e não me viu ou está compenetrada e nem percebeu que eu passei, que eu cheguei, que eu falei bom dia ou boa tarde ou boa noite. Então a gente fica inventando historinha em cima do comportamento alheio e não se dá conta daquilo que a gente pensa. Então está na hora da gente começar a tomar mais cuidado com as historinhas que jogamos para os outros, com os nossos pensamentos. Então, se a gente mudar o significado do que pensamos, né? Então, a gente muda as nossas emoções. Então, se eu penso assim, eu acho que a pessoa não me cumprimentou, eu acho que ela realmente está muito compenetrada, ela não me viu, tá de boa. Por mim, tudo bem, não tem importância, não vai mudar meu dia se ela não me cumprimentar. Agora, se eu ficar remoendo, revivendo, relembrando, ruminando essas situações, aí eu vou passar a maior parte da minha vida presa nesse negativismo, nesse ciclo vicioso, achando ou me questionando o que será que eu fiz que a pessoa não me cumprimentou, ou que pessoa malvada nem me cumprimentou, enfim. Então, tá na nossa mão fazer a mudança das nossas sensações e das nossas emoções. Então, é necessário ressignificar essas emoções e a gente aprender a desenvolver a nossa inteligência emocional, porque nós temos várias inteligências. E muitas vezes a intelectual ela não corresponde à inteligência emocional. Então a gente precisa desenvolver essa inteligência emocional, ressignificando as nossas sensações, emoções e sentimentos, para que a gente possa obter o domínio delas na nossa vida de uma forma racional e intelectiva. Então, é só ressignificar aquilo que eu estou sentindo, principalmente quando são coisas ruins. Então, eu ressignifico, compreendendo, buscando a compreensão do que está acontecendo para ficar bem comigo mesmo. Então, esses sentimentos, ele pode ser trabalhado principalmente quando nós saímos do automatismo e passamos a ficar mais presentes, prestando atenção ao nosso pensamento. E aí fica muito mais fácil da gente modificar. Quando nós modificar o pensamento, quando somos tomados por pensamentos viciosos, porque ele vai vir. É um exercício, ele vai vir. E a gente tem que estar atento para perceber que esse pensamento vicioso, essa tendência
maldosa, ciumenta, cínica e vulgar, que faz parte da gente, né, que é causador das nossas crises perturbadoras. Então ele tem que estar presente para que a gente possa mudar e ressignificar. Então, na proporção que vamos superando a manifestação desses sentimentos que tanto nos atormentam, a nossa alma vai ficando mais calma, vai se acalmando, a gente vai ficando mais sereno, mais alegre, mais feliz, e passa a aumentar, sentir aumentar a nossa energia, para continuarmos com a tarefa de reajuste, com amor, com fé, com esperança. E a gente deveria sempre se perguntar, qual será a nossa tarefa, né? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual a minha contribuição para esse mundo? Para ele melhorar? Eu vim aqui de passeio, eu vim aqui para evoluir, eu vim aqui para ser um peso para a sociedade, eu vim para colaborar mesmo. O que eu vim fazer? Qual a minha função? Na família, na sociedade, na vida, no trabalho. Então, a nossa mentora, ela dá a dica assim, ela fala que devemos nos concentrar no que é melhor para nós e para a humanidade, para que a gente dê mais importância à Mãe Natureza, ao planeta Terra, né? Conviver com os animais, respeitar todas as formas de vida, respeitar os animais também, dar importância e respeitar os mananciais hidrográficos, plantar, cuidar de jardins, fazer o máximo com o mínimo, sem desperdício. Ela fala para a gente respeitar a vida, para a gente respeitar e agradecer a oportunidade da nossa evolução, porque somos importantes para Deus, para o universo. Então, que possamos, assim, contribuir para que o mundo se torne mais bonito e pacífico, transformando os nossos impulsos de amargura, de rancor, de raiva, em sentimentos de amor, de vibrações de paz, de prece, semeando boas ações. Aí sim passaremos a compreender a vida em suas múltiplas manifestações, porque a gente ainda não compreende muito bem o motivo da vida, o que estamos fazendo. Então, essa é a dica que ela dá, que assim, né, a gente vai compreender melhor essas múltiplas manifestações, e assim a gente vai preparando um mundo de regeneração para gerações futuras e para nós mesmos quando retornarmos ao nosso planeta Terra no futuro. Não sei se tão distante assim, porque nós retornaremos. Então nós somos, no final das contas, somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a lição que eu consegui compreender desse capítulo sobre sentimentos tumultuados do despertar do espírito de Joana de Ângeles. Que Jesus abençoe a nós todos e que tomara que eu tenha conseguido passar a mensagem da benfeitora. Então vamos respirando calma e serenamente, puxando esse ar, trazendo para dentro do nosso corpo, oxigenando as nossas células, equilibrando o nosso pensamento, e assim vamos nos conectando com os mentores do lar da família cristã, juntamente com os benfeitores espirituais, para que possam levar
essa corrente de luz aos lugares que mais necessitarem desse amparo. Então vamos vibrando, levando luz, amor e essas bênçãos divinas ao nosso planeta Terra e a todos os dirigentes de nações, para que a paz seja o caminho desse planeta, a paz, a união e o amor. Para que todos os dirigentes sejam iluminados pelos benfeitores e que possam fazer escolhas acertadas em benefício dos habitantes e de cada nação, da sua população. Vamos vibrando também, levando muito amor e muita gratidão às casas de orações, para que continue trabalhando, iluminando as mentes e trazendo o conforto e a paz espiritual a todos aqueles que acorrem, né, que são assistidos, e aos seus trabalhadores. Vamos vibrando luz e amor aos trabalhadores de frente da linha de saúde, que estão empenhados no combate, no tratamento a essa pandemia, para que em breve estejamos na nossa normalidade e que possamos também aprender com esse desafio, que essas vibrações de amor, de luz, de amor possam alterar a nossa visão de vida e que possamos dar importância àquilo que é importante de verdade. Vamos vibrando aos lares para que todos os lares e seus habitantes estejam em paz, que o pão material e o pão espiritual possa chegar em todos os lugares. Vamos vibrando para que todas as crianças tenham acolhimento, sejam atendidas com amor e em suas necessidades. Vamos vibrando também por todos os idosos, para que eles possam receber o carinho e dedicação daqueles que lidam com eles, familiares, amigos ou cuidadores também, se estiverem em casas de repouso. Vamos vibrando pelas penitenciárias e por todo tipo de prisão que exista, para que a liberdade de se expressar e de agir se faça presente, trazendo à luz a ignorância, para que todos possam um dia contemplarem o benefício da sobriedade e da serenidade, que possam ter o despertar e refazer o caminho de dentro para fora, fazendo essa mudança de pensamento, de ação, pela atitude da vontade e do desejo de mudar. Que os benfeitores possam inspirar a mudança em todos nós. Vamos vibrando para aqueles que estão desencarnando hoje, que eles sejam recebidos pela espiritualidade superior e sejam muito bem atendidos por lá. Vibramos também para todas as crianças que estão encarnando nesse planeta e que possam resgatar os seus débitos do passado e que possam também promover uma transição para um planeta melhor. Vamos deixando uma vibração em aberto para que todos os mentores espirituais, para que os amigos espirituais
possam levar onde se faça necessário. E pedindo a permissão especial, uma vibração para todos os trabalhadores do bem, para todos os trabalhadores do lar da família cristã. Que os benfeitores amigos nos sustentem, nos amparem, nos acalmem e acolham sempre, como já acontece normalmente. Que Jesus possa viver no coração de cada um e que possamos viver em Jesus também. E que Ele nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. E vamos caminhando para a prece final, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade desse encontro, e vamos orando, agradecendo pela bênção da vida, pela família consanguínea, pela família universal. Gratidão, Senhor, pelos amigos que nos cercam e por todos os afetos e por todos os desafetos. Os desafetos, aqueles que são os nossos verdadeiros professores, que nos auxiliam a exercitar a paciência, a tolerância, a compreensão e o perdão. Gratidão, Senhor, por nos conduzir no Teu âmago amoroso. E permita que deixemos que o Senhor viva em nós, assim como nós vivemos no Senhor. Gratidão pela natureza e por todas as belezas da criação. Gratidão pelo planeta escola que nos acolhe e nos chama à responsabilidade na nossa escalada evolutiva. Gratidão, Senhor, por essa casa de luz do lar da família cristã, que nos acolhe e nos orienta para o caminho espiritual. Que possamos, Senhor, sermos o Evangelho vivo do Seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Todos fiquem bem e tenham uma ótima semana. Beijo no coração de todos vocês.